Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da aula de hoje é pronome, o que substitui o nome. Nessa aula, você irá aprender mais sobre como organizar um texto, irá descobrir o que é coesão referencial e aprenderá o que é um pronome e qual a sua importância para evitar um texto muito repetitivo. Antes de começar, vou passar algumas informações sobre a aula de hoje. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto de hoje. Essa aula foi planejada para o 6º ano dos anos sinais. Trabalhe a habilidade utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, nome e pronomes, recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia, e mecanismos de representação de diferentes vozes, discurso direto e indireto. E tem como objetivos aprender sobre coesão textual, descobrir o que é coesão referencial e entender sobre a importância dos pronomes na construção textual. Não se esqueça de que agora você, estudante, pode marcar sua presença também aqui nas aulas da TV. E para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Veja estes dois exemplos aqui ao lado. Primeiro, Maria Eduarda estudou muito. Maria Eduarda tirou 10 na prova. E o segundo exemplo, veja só. Maria Eduarda estudou muito. Ela tirou 10 na prova. E aí, qual é a diferença entre estes dois textos? Vou dar um tempo para você pensar. E aí, conseguiu encontrar a diferença? Vamos lá entender melhor. No primeiro exemplo, Maria Eduarda estudou muito, Maria Eduarda tirou 10 na prova. Perceba que o nome Maria Eduarda se repete 2 vezes. E no segundo exemplo, vamos ver? Maria Eduarda estudou muito, ela tirou 10 na prova. Já no segundo texto, o nome Maria Eduarda aparece somente uma vez. Perceba, Maria Eduarda e depois, o que é que acontece? Depois, Maria Eduarda é substituído pela palavra ela. Você sabe por que isso acontece? Primeiro, é importante entender que ao escrever um texto, não fazemos isso de qualquer jeito. Na realidade, cada palavra dentro do texto é escolhida com uma intenção, com um propósito. A ideia é sempre deixar o texto bem organizado e bem harmônico. Pense, por exemplo, no violão, o instrumento. Se uma pessoa que não sabe tocar violão começar a bater na corda do violão, vai sair um som que não é muito bom, não é muito agradável de escutar, não é verdade? Agora, se uma pessoa toca violão muito bem, ou seja, se ela estudou, se ela aprendeu, e ela souber tocar aquelas notas, ela vai fazer um som harmônico, um som bom de ser ouvido. Esse mesmo pensamento serve para quando falamos sobre texto. Quando um texto está organizado e quando há conexões entre as ideias, dizemos que o texto possui coesão textual. Ou seja, é um texto harmônico. Lembre-se do violão. Uma das formas de deixar o texto coeso, ou seja, o texto harmônico, é evitando repetir as palavras. A repetição de palavras torna a leitura um pouco cansativa. E como evitar isso? Como não deixar o texto repetitivo? Uma possibilidade é criar vínculos entre palavras e entre diferentes partes de um mesmo texto.
Chamamos isso de coesão referencial. Vamos relembrar dois textos que vimos no início da aula. Vamos lá? Maria Eduarda estudou muito. Maria Eduarda tirou 10 na prova. Agora o segundo texto, muita atenção. Maria Eduarda estudou muito, ela tirou 10 na prova. Perceba que o sentido das frases é o mesmo. As duas frases estão dizendo a mesma coisa. A única coisa que muda é que no primeiro caso, há a repetição da palavra aqui, do termo Maria Eduarda. Já no segundo caso, isso não acontece, porque usamos o pronome ela para se referir a Maria Eduarda. Esse pronome foi usado com propósito, foi usado intencionalmente. No caso do segundo texto, nós, os leitores, sabemos que o pronome ela faz referência a Maria Eduarda. Então, nós temos aqui o pronome ela que faz referência a Maria Eduarda. Mas você sabe o que é um pronome? Pronome é a classe de palavras que pode ser usada para substituir o nome. Os pronomes são muito usados na hora de escrever o texto, para evitar repetições. Nós já vimos um exemplo. Maria Eduarda estudou muito. Ela tirou 10 na prova. Vamos agora ver outros exemplos? Vamos então entender melhor o que significa a palavra pronome. Então, vou escrever aqui, ó, pronome. Me. Vamos separar a palavra aqui, então, primeiro, para poder entender melhor o significado da palavra. Vou mudar aqui de cor. O pro vem de pré e significa antes. Então, pro vem de pré e significa antes ou anterior. Opa, deixa eu apagar aqui em cima. Isso. Agora, nome. Quem é que dá nome às coisas? O substantivo. Substantivo aqui, ó. Substantivo. Então, uma das funções do pronome é o quê? É o que vem antes do substantivo. Mas o pronome também tem outra função, que é qual? Substituir o substantivo. Ou seja, no lugar do substantivo, vem o pronome. Vamos agora ver um exemplo do que eu acabei de explicar sobre pronome. Então, vamos lá. A menina está... Acompanha aí. A menina está feliz. A menina está feliz. Uma das funções do pronome é substituir o substantivo. Então, como que eu faço essa substituição aqui? Este aqui é um substantivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar pelo pronome ela. Então, vai ficar, ela está feliz. Ela está feliz. Mas outra função do pronome é fazer o quê também? É vir antes do substantivo. Então, um exemplo é: esta menina ganhou livros. Perceba que agora nós temos o quê? Nós temos o pronome esta
E também temos o substantivo. Então, perceba que o pronome vem o quê? Antes do substantivo. Então, nós temos duas funções aí para o pronome. Então, vamos ver agora alguns exemplos. Veja só. Eu, Bruno e Camila vamos à praia. Aqui eu posso trocar o eu, Bruno e Camila pelo pronome nós. Pelo pronome nós. Nós vamos à praia. Veja agora outro exemplo. Então, veja só outro exemplo. Pedro e Davi estão conversando. Eles são grandes amigos. Veja que aqui temos Pedro e Davi e aqui temos o pronome eles. Aqui, o pronome eles é usado justamente para quê? Para retomar os nomes Pedro e Davi. Veja só agora alguns pronomes. Esses são alguns pronomes pessoais do caso reto. Nós temos aqui, ó, na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular, nós temos eu, tu, ele, ela. Eu aposto que você já viu aí alguns desses pronomes nos seus textos, né? Nos textos que você lê aí na escola, em casa. Aposto que você ouve muito falar desses pronomes. Talvez só não soubesse que eles recebem estes nomes, né? Nós temos também aqui, ó, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tá bom? Então, nós, vós, eles e elas. Você pode usar esses pronomes para substituir no seu texto, né, algum nome ou para retomar algum nome, dependendo de como estiver lá. Se estiver no plural, por exemplo, você vai usar alguns destes aqui, que estiver de acordo com o seu texto, e se estiver no singular, algum desses aqui, ó, que são aqui, ó, na primeira, na segunda e na terceira pessoa, ok? Então, ao escrever um texto, lembre-se de que você pode usar os pronomes para evitar repetições de palavras no texto. Comece a perceber também como esse recurso é usado nos textos que você lê no dia a dia. Isso vai ajudar você na hora de escrever o seu próprio texto. Eu vou dar um exemplo em um texto para você entender as presenças do pronome lá. Veja só essa tirinha. Vou ler a história, acompanhe aí. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Vamos analisar a tirinha? Nessa história, vemos a presença de dois personagens principais. O primeiro é o Garfield, esse gato aqui bem fofinho. O personagem principal, ele é a estrela das tirinhas. E que é uma das mais famosas histórias aí do Brasil, e se não for do mundo, né? O segundo é o John, este daqui, o John. Ele é o personagem humano principal em Garfield. Perceba que eles estão conversando. Vamos analisar o que acontece no primeiro quadrinho. Vou ler outra vez aqui o primeiro quadrinho, acompanhe aí. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. Perceba o rosto de John. Ele parece estar bravo com a atitude de Garfield. O gato comeu as flores que John daria para talvez sua namorada ou amiga, não sabemos, né? Mas para a mina dele. John continua falando com Garfield. Veja o próximo quadrinho. E agora, o que eu faço? Perceba também que John está arrumado. As flores deveriam ser um presente para sua suposta namorada. E agora, o que ele irá fazer? Ele parece estar muito preocupado. O que será que Garfield então tem a dizer sobre isso? Vamos ver. Pede para ela cheirar o meu bafo. Assim, John poderá explicar que o gato comeu as flores e, cheirando o bafo do gato, poderá provar que o gato a comeu de verdade. Garfield não parece arrependido com a atitude que teve, não é mesmo? Na verdade, ele só quer resolver o problema. Mostrar para a moça que John tinha comprado as flores para ela sim, mas que ele comeu essas flores.
Agora, eu quero que preste muita atenção em um detalhe. Perceba que Garfield, no terceiro quadrinho, usou um pronome. Você sabe qual é? Vou dar um tempo para você reler o terceiro quadrinho e encontrar um pronome. O pronome. Pense um pouco. Se você respondeu que o pronome é o pronome ela, parabéns, veja só. O pronome ela pede para ela cheirar o meu bafo. Agora veja toda a história. O pronome ela está sendo usado no lugar de qual termo? Isto é, de quais palavras? Vou dar um tempo para você pensar. Se você falou minha mina, parabéns! Para fazer referência ao termo minha mina, o gato usa o pronome ela. Perceba que não mudou o sentido do texto, mas deixou o texto menos repetitivo, porém mais coeso. Viu como aprender sobre pronomes é muito importante? E a importância dele como elemento de retomada no texto? Dessa forma, você pode escrever um texto menos repetitivo e mais coeso. E também, ao fazer uma leitura, fica uma leitura menos cansativa. E aí, gostou do que aprendeu na aula de hoje? Agora chegou a hora de praticar. Mas já marcou a sua presença aí nas aulas da TV? Se ainda não, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. E aí, marcou? Então vamos praticar. Leia os textos abaixo. Primeiro texto. Os estudantes do sexto ano gostam de brincadeiras. Eles são muito divertidos. Agora o segundo texto. Os estudantes do sexto ano gostam de brincadeiras. Os estudantes do sexto ano são muito divertidos. Qual é a diferença entre os dois textos? Pense um pouco. Perceba que no primeiro texto utiliza-se o pronome eles. Os estudantes, eles. Já no segundo texto, este pronome não é usado. Essa é a diferença entre eles. Mesmo mudando as palavras, os sentidos dos textos permanecem o mesmo. Veja só. Os estudantes, os estudantes. Os estudantes foi substituído pelo pronome eles. Agora vamos para a atividade número 2. Leia o texto abaixo. Os estudantes do sexto ano gostam de brincadeiras. Eles são muito divertidos. A palavra eles é: letra A, um verbo. Letra B, um nome de pessoa. Letra C, um pronome. Ou letra D, um adjetivo. Pense um pouco. Se você respondeu que a letra C, pronome, parabéns! Lembrando que o pronome é a palavra que substitui um nome no texto. Neste caso, eles está sendo usado para substituir aqui os estudantes. E aí, conseguiu acertar todas as questões, todas as atividades? Eu espero que sim! Estamos chegando ao final da aula, mas antes vou relembrar o que você aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje você aprendeu sobre coesão textual, em específico, coesão referencial. Descobriu que o pronome é um elemento de retomada do texto e deixa o texto menos repetitivo e menos cansativo de ler. E também fez atividades e praticou o que aprendeu.
Agora eu vou deixar um desafio para você fazer aí em casa. Escreva um texto usando o pronome. Grave um vídeo falando o texto e nos envie. Lembrando, então, você vai gravar um vídeo aí usando o pronome, como você aprendeu, do jeitinho que você aprendeu nessa aula, e vai gravar um vídeo falando a sua frase, o seu texto, usando o pronome. Depois você vai enviar aqui, ó, pro WhatsApp, para esse número que está aparecendo aqui, ó, na sua tela. 27 99 661 0143. Ou então, você pode apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela também e enviar a atividade. Combinado? Eu espero que tenha gostado da aula de hoje, que você participe desse desafio que eu estou deixando aí para vocês. E lembrem-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!